Graça e paz a todos, eu sou Luiz Silva. Estamos começando mais uma programação ou um programa, de estudos, voltando àquela série de estudos sobre a Bíblia ou situações onde as pessoas usam a linguagem secular para dizer, olha, isso está na Bíblia, é assim, um diz que foi de um jeito, outro já diz que foi de outro, e a gente estuda, pesquisa e traz esse material. Desde já, peço que nos visitem lá no Instagram, Deixa eu ver aqui. Peço que vocês nos visitem lá, nos sigam no YouTube, porque lá é onde vai estar o conteúdo na íntegra, e também, porque no Instagram eles suprimem, eles não colocam na íntegra, então quem quiser conhecer o estudo total na íntegra, vá no YouTube, se inscreva no meu canal e deixe seu like lá e comentários, se você concorda com esses fatos históricos ou não. Também temos o nosso Instagram, que é onde vai o conteúdo também, mas não vai na íntegra. Nosso Instagram, nosso YouTube é Luiz Silva, Luiz com Z, Silva Timbaúba. Não adianta digitar somente Luiz Silva, porque vai aparecer vários. Mas Timbaúba, somente este que vos fala é quem vai aparecer. Luiz Silva Timbaúba. Nosso canal no Instagram é Luiz Silva 6869. Lá também tem outros conteúdos, onde a gente acabou de fazer uma série sobre os 12 apóstolos, ou os 12 escolhidos. Também temos o nosso canal no Kawai. O Kawai Irmão na Obra é o nosso canal. Quem tem o Kawaii é só digitar Irmão na Obra e vai aparecer lá a foto do meu neto, Arthur, e tem os nossos conteúdos, nossos vídeos que produzimos para a web rádio Timbaúba Gospel e produzimos e colocamos nas redes sociais. Quem tem também aí a o TikTok, Também temos lá, @luiz.s.silva3. No TikTok, @luiz.s.silva3. E a nossa web rádio, Timbaúba Gospel, você encontra lá no Google ou na Rádiosnet. Lembrando que a gente está recomeçando, e eu posso garantir nessa manhã que estou surpreso com o que Deus faz, porque o nosso Deus é um Deus de surpresa, e a gente está subindo. O que eu posso dizer é isso. Além de estarmos subindo para o céu, estamos subindo de padrão. A Rádio Timbaúba Gospel, hoje, ela não é mais uma rádio amadora. Nós estamos na web, não mais para fazer testes. Hoje somos quem somos, e chegamos onde chegamos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e com certeza continuará nos ajudando. Então, agradeço a quem acredita nesse projeto, a quem nos dá semente, Quem quiser aí nos ajudar a semear nessa obra. O nosso WhatsApp é 819-8991-3336. 819-8991-3336. Vamos lá ao estudo, Aqui tem a nossa página, Rádio Timbaúba Gospel, Estudos Bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre a cruz. Tivemos a Páscoa. Deixa eu tirar esse negócio daqui que está fazendo barulho, está atrapalhando. Tivemos a Páscoa, E a Páscoa, para muitos, o símbolo é o coelho que coloca ovo, e aí você fica sem entender, Para quem não tem os neurônios ativos, Mas a Páscoa, o coelho significa fertilidade e tudo mais,
E o chocolate? O chocolate é dinheiro, é o comércio. Sim, beleza, tudo bem, nada contra. Eu gosto do chocolate, embora saiba que ele não tenha saído de um coelho, né? Coitadinho do bichinho. Mas a Páscoa, o que é a Páscoa? Né? Passamos esse tempo, não tivemos um estudo sobre isso, mas a Páscoa é uma passagem. Podemos aqui resumir que é a passagem de Cristo da morte, quando ele entregou a sua vida, para a vida, a ressurreição. Isso é a Páscoa judaica, que também é a passagem do povo de Israel, a saída do povo de Israel para o deserto, para a terra que mana leite e mel. Mas isso é uma outra história que a gente pode contar, se assim você quiser. Deixa aí seu comentário no YouTube, se você quer um estudo profundo sobre isso. Nós hoje vamos atentar mais para o instrumento da morte de Cristo. Uns dizem que foi uma estaca, onde ele foi pendurado, outros dizem que foi uma cruz, mas onde e que de fato foi? Eu prefiro acreditar na Bíblia. Eu prefiro acreditar em fatos históricos, porque a Bíblia é um livro histórico. Mas as pessoas tendem a acreditar naquilo que outros dizem. Um diz que foi de um jeito, foi uma cruz, outro diz que foi uma estaca, um madeiro. Mas e aí? Estudando a Bíblia, estudando, pesquisando no Google, pesquisando hoje com a inteligência artificial, a gente encontra fatos. Antes mesmo eu já imaginava, né? Porque naquele tempo quem dominava Jerusalém era Roma. Então a cruz e não a estaca era um instrumento de tortura, ou seja, aquele vertical maior e o horizontal que permitia onde os condenados ficassem de braços abertos. Mas vamos lá. De acordo com a Bíblia, deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. De acordo com a Bíblia, Jesus morreu em uma cruz. A cruz era um instrumento de execução comum na época romana. A época romana utilizava a cruz como um instrumento de execução. E é mencionada em vários textos bíblicos como o local onde Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado pelos romanos, que usavam a cruz como um instrumento de execução. Aí aqui a questão, cruz ou madeiro? A palavra madeiro é usada em alguns textos bíblicos para se referir à cruz de Jesus. Está lá em Atos 5:30. Atos 5:30 diz o seguinte: o Deus de nosso Pai ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. A cruz também era digamos assim, o material da cruz era a madeira, né? Suspendendo-o no madeiro. Outra referência, Atos 10, 39. Em Atos 10, 39, nós encontramos o seguinte: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra quanto da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurado num madeiro. Vamos lá, em Gálatas. Em Gálatas nós encontramos outra referência semelhante.
aqui fica mais fácil. A Bíblia, eu conheço um pouco mais a Bíblia e eu já sei onde eu vou, ao invés de ficar folheando. Gálatas, aqui é o Novo Testamento. Gálatas, página 271. Aqui cheguei. Aleluias. Você está ouvindo, né? Está vendo aqui. É costume de falar na rádio. A rádio, hoje, logo mais, às 14 horas, nós voltamos, às 16 horas, nós voltaremos com o programa Tenho uma Palavra para Você, tá certo? Gálatas 71. Gálatas 3,13 diz o seguinte, 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E 1 Pedro, nós encontramos a seguinte referência, 1 Pedro 2:24, diz o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. Eu tenho uma palavra para você. A doença chega, mas ela só fica se você permitir. Porque quando você declara, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, ou no madeiro, queiram dizer da forma que queiram, mas o fato é que ele se entregou, que ele subiu ao madeiro, subiu à cruz, mas ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas feridas. E pelas suas feridas, nós, eu e você, fomos sarados. Então, quando a doença chega, porque vivemos num corpo que está aqui, está, digamos assim, pronto, né? Exposto a doenças, a viroses. Mas quando ela chega, eu aprendi pela palavra da fé, a palavra de Deus, que ela vem, mas ela fica se eu deixar. Porque quando ela chega e eu vejo textos como esse, eu declaro: Jesus levou sobre ele as minhas feridas e enfermidades. Então essa doença não me pertence. Saia, volte de onde você voltou, ou para onde você veio, e eu sou curado, sou sarado em nome de Jesus, porque ele, Jesus Cristo, levou sobre ele as minhas feridas lá no madeiro ou na cruz, como queiram dizer. No entanto, a maioria dos estudiosos concordam que a palavra madeiro, nesse contexto, se refere especificamente à cruz e não a um poste ou estaca. Vou repetir. No entanto, a maioria dos estudiosos concordam que a palavra madeiro, nesse contexto, refere-se especialmente ou especificamente à cruz e não a um poste ou estaca. Crucificação. A crucificação era uma forma de execução romana, como eu já disse, que envolvia a fixação da vítima em uma cruz em forma de T ou em forma de X. Então, era um instrumento romano que
O seu formato era T ou X, ou melhor, ou símbolo de mais, né, como a gente diz aqui na nossa linguagem, era ou colocava a cruz acima, né, a horizontal, ou colocava no meio, mas naquele madeiro, naquela cruz, colocava-se o condenado, o réu, o julgado, o condenado. E nesse caso, Jesus, por um instrumento romano, por isso não concordamos com a estaca. A linguagem madeiro na Bíblia é uma linguagem judaica, mas a linguagem no contexto histórico onde estava ou quem dominava Jerusalém era os romanos. E os romanos usavam não uma estaca, mas sim uma cruz em forma de T ou em forma de mais. Deu para entender? Conseguiram entender? Mas por que está escrito no madeiro? Porque as profecias se referem ao madeiro, as profecias hebraicas, as profecias judaicas se referem ao madeiro. Afinal de contas, independente do formato que a cruz ou o madeiro tenha, o que importa é que, primeiro, é uma madeira, ou seja, é um madeiro. O formato pouco importa, mas historicamente os romanos eles colocavam no madeiro em formato de cruz ou de mais, né? Como digo, mais é cruz, a horizontal acima e ou ela no meio. Então, esse era um instrumento romano. Mas nós estamos contando uma história judaica. Então, a linguagem aqui modifica, mas a ferramenta, o ato, o fato, não modifica em nada, porque Cristo subiu ao madeiro ou à cruz, entregando-se, morreu. E eu tenho uma palavra para você. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Vive está à direita do Pai. Deu prova da sua ressurreição por 2 vezes, encontrando-se com os discípulos. 2 vezes, na verdade. Uma enquanto Judas estava, ocupado em outras coisas. E na segunda vez, quando Judas estava lá e viu Cristo ressuscitado, tocou em suas feridas, tocou ali no seu lado onde foi colocado a lança. E Jesus deixou aquela frase que eu vou repetir para você. Você, Tomé, me perdoe o personagem, mas você, Tomé, crê agora, porque você agora está vendo. Mas bem-aventurado são aqueles que não me viram, ou não me veem, mas creem. Quem são essas pessoas? Sou eu e é você. Que acreditamos que ele morreu no madeiro, na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E um outro encontro foi no caminho de Emaús. E o último encontro foi quando ele estava com seus discípulos reunidos e disse que não deixariam órfão, enviariam outro consolador, que iria para o Pai preparar morada. E ele disse, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês vão ver voltar, rodeado de glória e com seus anjos, para buscar, assim eu parafraseio, um povo santo, zeloso e de boas obras. Somos nós. Santo, separado do pecado, zelosos, cuidadosos com a palavra de Deus, estudando, ensinando, evangelizando nas rádios, na Rádio Timóteo Gospel, evangelizando, usando os nossos canais no YouTube, os nossos canais no Instagram, canais no Kawaii, canais no
E temos também o Facebook, Luiz Silva Timbaúba, viu? Esqueci de colocar aqui nossos canais no TikTok, enfim, usar essas ferramentas para falar de Jesus. Não para fazer dancinhas, não para mostrar o corpo, não para levar outros ao pecado. Eu não sei por que eu estou entrando nessa área, mas existe isso. A gente está aqui, acessa esses conteúdos ou esses canais, a gente é bombardeado de pessoas dançando, de lascívias, de pecado, de pessoas falando mal da palavra de Deus. Isso me revolta. Por isso estou aqui para falar da palavra de Deus de maneira positiva e com bases bíblicas e históricas. Então, usar esses canais, esses meios para evangelizar, porque Jesus disse, ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Este mundo, eu não posso sair daqui. Eu posso ir no máximo à praça, eu posso ir na cidade vizinha. Já fui certa vez à Bahia, graça e paz ao nosso pastor Cláudio e à missionária Mara, e a todos os envolvidos ali em Juazeiro, na Bahia. Trabalhei um bom tempo em Petrolina. Morei muitos anos, 18 anos e meio em São Paulo, onde Jesus me aceitou, né? Eu conheci Jesus e ele me aceitou, um pecador como eu, mas ele me aceitou. Então, quando nós vemos situações como essa, nós usamos as redes sociais para ensinar. Ontem à noite eu parei para fazer todo esse estudo, para trazer hoje. Hoje não vai ser diferente. A gente vai sentar novamente, vai estudar a palavra de Deus para preparar conteúdos para amanhã. Deu para entender, conseguiram entender que o madeiro referido na Bíblia é um texto e uma interpretação, uma visão judaica, e que cruz é um instrumento, ou era um instrumento romano. Aqui a gente reforça que Jerusalém, os judeus viviam sobre o jugo romano. Então, qualquer instrumento, qualquer forma de castigo não eram os instrumentos judaicos, e sim os instrumentos e ferramentas romanas. Ficou claro isso? Porque para mim está claríssimo. A cruz, em forma de T ou em forma de mais, eram instrumentos romanos. Então Jesus ele subiu em uma cruz. Mas a Bíblia diz no madeiro, porque é uma linguagem judaica. Mas a linguagem romana e o instrumento de tortura romano era em formato de T ou mais. Ficou claro isso? A cruz era usada para demonstrar o poder da autoridade do Império Romano. Lembre-se disso. A cruz era usada para demonstrar o poder da autoridade do Império Romano e para humilhar e degradar os condenados. Vou repetir: para humilhar e degradar os condenados. Parte 2. Não é café, não, é água, só para molhar a garganta. A importância da cruz. A cruz é um símbolo central. Aliás, a cruz é o símbolo central do cristianismo, representando o sacrifício de Jesus por nossos pecados e a sua vitória sobre a morte e o pecado. Fatos curiosos sobre a cruz. Vamos a alguns fatos curiosos? Eu achei bem interessante. Eu não ia colocar, eu ia parar, já está 24 minutos. Eu ia parar nessa parte. Mas o Espírito Santo e a curiosidade, né, de conhecer
mais sobre os fatos históricos que a Bíblia, que corroboram com a cruz, né, com a Bíblia. E aí, entre os fatos curiosos, a gente vai encontrar coisas que certamente na escola bíblica dominical, certamente muitos pregadores, eles não ensinam, porque eles vão somente na palavra. E é exato, não estou dizendo que estou errado, não, eles estão certos. Mas para que a gente entenda melhor e seja mais esclarecido o nosso pensamento, é bom a gente saber que existiu a cruz. Agora você acabou de conhecer que Jerusalém, os judeus condenaram Jesus e colocaram ele no madeiro. Mas o instrumento de condenação, digamos assim, de tortura romana era a cruz em forma de T ou sinal de mais. Então, ele foi julgado pelos judeus que o colocaram ou queriam colocá-lo no madeiro, mas ele foi condenado. E ele foi subjugado, ele foi executado pelos romanos, que humilhavam, degradavam os seus condenados numa cruz em forma de T ou em forma de mais. Então, madeiro e cruz têm o mesmo contexto. A única diferença é o contexto judaico e o contexto ou fato romano. Deu para entender? Beleza. Mas fato curioso sobre a cruz. Fatos curiosos sobre a cruz. Vamos lá? A cruz é um símbolo rico e complexo com uma longa história. A cruz é um símbolo rico e complexo com uma longa história. Aqui estão alguns fatos curiosos sobre a cruz. Origem. 1. A cruz foi usada como instrumento de execução muito antes da crucificação de Jesus. Ou você acha que a cruz foi inventada exclusivamente para matar Jesus? Os romanos, como já disse, eles já condenavam os seus inimigos. Há relatos de que na entrada da cidade onde o Império Romano dominava, na entrada da cidade ele colocava ali várias cruzes, né? E seus condenados, quem eram aqueles condenados? Eram aqueles que se opunham ao Império Romano. Então eles eram mortos ou eles eram simplesmente torturados e colocados vivos na cruz, no caminho onde quem vinha visitar aquela cidade passava e via aqueles homens e mulheres condenados, vivos ainda, agonizando numa cruz. Muito antes de Jesus. Deixo claro, a cruz não foi criada exclusivamente para Jesus, mas ela já era um instrumento usado antes de Jesus. Por isso que confirma a história que o fato de Jesus ser pendurado na cruz pelo Império Romano mostra, e eu acredito nisso, que historicamente ele foi colocado numa cruz em formato de T, porque era costume romano fazer isso com os outros antes, muito, muito antes de Cristo. Madeiro, a cruz era de madeira. É um contexto ou uma linguagem judaica. Mas vamos adiante. 2. A cruz era usada em várias culturas antigas, incluindo os egípcios, os gregos e os romanos. Ou seja, não era somente usada
aquela ferramenta ou aquele instrumento de tortura, ela não era somente usada pelos romanos, mas ela também era usada pelos egípcios, pelos gregos. Deus me traz à memória aqui que Jesus, quando os primogênitos, né, os recém-nascidos foram perseguidos, Maria e José levaram Jesus para onde? Para o Egito. E lá já existia a condenação, né? A crucificação era um instrumento historicamente usado também pelos egípcios, pelos gregos e pelos romanos, que crucificaram Jesus. 3. O simbolismo. 1. A cruz é um símbolo de vida e morte, representando a intercessão, aliás. E o que é a intercessão, irmão Luiz Silva? Intercessão a gente às vezes confunde. Inserção com intercessão. A intercessão é ser intermediário a favor de alguém, intervir e pedir, rogar por outrem ou por alguma coisa entre o céu e a terra. Vou repetir. Intercessão. A cruz é um símbolo de vida e morte, representando a intercessão. Jesus na cruz, ele representou a intercessão. Ele intercedeu por nós. Ele subiu na cruz por nós. Intercedeu ao Pai por nós. Quando ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você acha que ele estava fazendo o quê? Isso não está aqui, não. Isso não está no estudo. Isso é o Espírito Santo que está me inspirando, me trazendo à memória aquilo que nos livros e na Bíblia eu aprendi. Por isso a importância de você ler a palavra de Deus, de você estudar livros, porque é através dele que você adquire conhecimento. E no momento exato, no abrir e fechar dos seus lábios, da sua boca, Deus te dá a palavra. Jesus, ele fez aquela intercessão na cruz pelos que estavam zombando dele, o condenando, festejando ali a sua morte, o homem que pregou o céu, o homem que tentou livrar a humanidade do inferno, o homem que multiplicou pães e peixes, que transformou água em vinho, que curou leprosos, que curou mulher de fluxo de sangue, o homem que ressuscitou Lázaro, o homem que fez tudo de bom, nunca pecou, mas foi condenado como pecador que eu sou. Porque eu peco em pensamentos, em atos e palavras. E graças a Jesus, subindo na cruz, entregando a sua vida, perdoando, intercedendo por mim e por você, e por aquele povo naquele tempo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Hoje, eu posso me achegar diante dele, no meu quarto, ou aqui mesmo, orando, intercedendo, rogando que ele me perdoe. E quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, a cruz é um símbolo de vida e morte, representando a intercessão. Jesus intercedeu. Ele foi um ser intermediário a favor de alguém, a favor daquele povo, a favor de mim, a favor de você. Ele interviu, ele pediu, ele rogou por outrem, ou por nós, ou por alguma coisa, pelo perdão dos pecados, meu e seu, os nossos pecados. 2. A cruz é um símbolo de redenção e salvação no cristianismo. Vamos a tipos de cruzes. 1. A cruz latina, a forma mais comum de cruz com um braço vertical mais longo e o
horizontal, ou seja, o mesmo formato romano, vertical e horizontal. A cruz latina. 2. A cruz grega. Uma cruz com braços iguais, frequentemente usada na arte e arquitetura bizantina. Braços iguais são tipo uma estaca, né? Um madeiro no tamanho de uma caneta, vamos dizer assim, né? E colocado atravessado como um X, como já foi dito aqui na história. Então, a cruz grega uma cruz com braços iguais, ou seja, não era assim, era um X, né? Ficou bem claro? Então, a cruz grega era uma cruz com braços iguais, frequentemente usada na arte e arquitetura bizantina. A cruz celta, 3, a cruz celta, uma cruz com um anel ou círculo no centro, frequentemente decorada com nós e padrões celtas. Vamos à página 4. Começou com a página 1, era para ser a página 1, mas foi a página 4, eu acho que terminou. Terminou. O uso na arte e arquitetura. A cruz não foi só usada como instrumento de tortura, não. Ela é usada ainda como na arte e na arquitetura. Vamos ver. 1. A cruz é um tema comum na arte cristã, representando a fé e a devoção. 2. A cruz também é usada na arquitetura, frequentemente como um elemento decorativo em igrejas e catedrais. Certamente isso é fato. Você já entrou em alguma igreja onde tem a cruz. Você já passou por uma igreja onde no topo tem uma cruz. Em igrejas neopentecostais também tem o símbolo da cruz, né? Ou a cruz. Nas igrejas do catolicismo romano tem ali a cruz, as catedrais, né? Significado cultural. Vamos agora ao significado cultural da cruz. Vamos tomar mais um pouquinho de água para encerrarmos. Significado cultural. A cruz é um símbolo amplamente reconhecido e respeitado em muitas culturas. Não é só na cultura judaica e nem na cultura romana, mas em muitas outras culturas. 2. A cruz também é usada como símbolo de proteção e bênção em algumas culturas. Esses fatos históricos destacam a complexidade e a riqueza da cruz, além de sua associação ao cristianismo. E aqui eu reforço, a cruz ela é um dos símbolos do cristianismo, mas que fique bem claro que, historicamente, antes até de Cristo nascer, antes de Deus demonstrar o seu amor ao mundo enviando Jesus, seu único filho, como sacrifício pelos nossos pecados, para subir numa cruz, a cruz já existia muito antes dele. Como já foi dito, ela era usada como instrumento de tortura e de condenação, de humilhação, de degradação humana pelos egípcios, pelos romanos, pelos gregos, antes de Jesus. Mas ela se tornou um símbolo maior por conta daquele maior, do Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. A cruz já existia, mas pouco se falava, pouco se importava, até porque era um instrumento de morte. Mas quando o Filho de Deus, Jesus Cristo,
subiu na cruz, ele foi colocado lá, mas ele deixou bem claro, a minha vida ninguém tira. Ah, mas o povo está tirando. Sim, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, por Judas. Beleza? Mas era necessário que aquilo acontecesse. Jesus andava com Judas, sabia que Judas era ladrão, sabia que Judas iria o trair, que tanto que na ceia ele disse, olha, aquele que vai me condenar, que vai me entregar, ele está aqui conosco. Ele está colocando a mão no prato comigo, está fazendo essa última refeição comigo. Jesus sabia quem era e o que iria passar. Tanto que ele deixou bem claro, a minha vida ninguém tira, eu a dou. E ele morreu, ele entregou-se. Deus me traz à memória outra passagem que corrobora com isso, que quando Jesus ali, depois que Judas levou os soldados romanos até o Getsemane, onde Jesus estava orando junto com os outros, quando foram pegar Jesus, Pedro sacou ali da sua ferramenta de trabalho, eu posso dizer assim, porque ele era um pescador, ele usava a faca ou a espada, como queiram dizer, aí depende muito de quem traduz, ele usava aquele instrumento cortante, não para matar. A gente não vê em outro momento Pedro matando ninguém, ou você vê, não vê. Mas ele usava a faca, hoje eu uso o canivete, eu uso o estilete, mas eu não mato ninguém. Mas eu faço a ponta de um lápis de carpinteiro, eu corto alguma coisa que é necessária. Então a faca, o instrumento, o estilete, ele é usado como uma ferramenta, tanto para o bem quanto para o mal. Depende de quem está do outro lado segurando a ferramenta. Então Pedro usava aquela faca para cortar algum graveto, para fazer alguma coisa, e por ser ele pescador, para tratar o peixe, para cortar lenha, para fazer o fogo, para limpar as redes, enfim. É história isso, e você pesquisando, você vai ver que tudo isso faz sentido. É fácil chegar e dizer, Pedro era sanguinário, Pedro era um assassino. Mostre um que ele matou. Pedro usava a espada. Pedro não era soldado. Como que Pedro andava com espada? A espada, ela tinha aí no mínimo meio metro. Pedro ia andar para lá e para cá com Jesus com a espada? Não, era uma faca. Um instrumento, uma ferramenta de um pescador. Ficou claro isso? Então, quando Jesus foi ali pego pelos soldados romanos, instintivamente Pedro puxou ali da sua faca e foi para cima. Cabra valente, como diz aqui no Nordeste. Cabra valente. Foi ali e tentou defender Jesus. E ali cortou a orelha de um soldado conhecido como mau. E isso é uma outra história. E Jesus deixou bem claro e falou, Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. E outra, Pedro, tu acha que tu somente sozinho, com uma faca ou com uma espada, mas entendemos que é uma faca, pela sua profissão, como já dito, tu acha que se meu pai não quisesse, ele não mandaria aqui legiões para me defender, Pedro? Fica tranquilo, Pedro. Larga essa faca, porque quem vive por ela, morre por ela. E se meu pai quisesse, ele me defenderia. Mas é necessário que isso se cumpra. É necessário que o Filho do Homem seja entregue. É necessário que o Filho do Homem padeça.
É necessário que o Filho do Homem suba na cruz, para que seja necessário que ele, ao terceiro dia, retorne, vencendo a morte e o inferno, tomando as chaves da morte e do inferno. E eu vou entrar aqui no estudo que diz o seguinte: o que de fato aconteceu com Jesus durante os tempos, os 3 dias em que ele passou ou que ele estava morto? Você quer conhecer? Talvez amanhã a gente faça esse estudo. É uma curiosidade que eu também tenho. Eu já dei uma olhada e é bem interessante. Dando um spoiler aqui, ele... eu não vou deixar para amanhã. Vamos lá. Então, quando Jesus ele fez ali aquela situação onde ele foi defendido, entre aspas, por Pedro, ele deixou bem claro: meu Pai, ele mandaria aqui legiões para me defender, mas é necessário que o Filho do Homem passe por isso. Ontem o pastor Taylor, ali na Igreja Verbo da Vida, na rua João Rodrigues do Nascimento, número 233, lá na Vila da Coab, ele, em sua ministração, ele deixou bem claro que quando Jesus estava orando pouco antes de ser entregue, ele já sabia que ia passar por tudo aquilo. Imagina só uma pessoa, trazendo para os nossos dias, uma pessoa que está condenada à cadeira elétrica. Chegou o dia. O que se passa na cabeça dessa pessoa? Daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos, eu vou sentar no lugar, vou ser preparado e vou tomar um choque. E depois desse choque, eu não vou mais existir. Jesus passou por algo semelhante, a ponto de a Bíblia deixar claro que ele suou sangue. Imagina, eu já tentei imaginar, mas eu não consigo, mas seja você capaz de imaginar um homem que iria ser condenado. E ali na sua mente passa um filme: caramba, eu fiz o bem, eu curei leprosos, aleijados, eu ressuscitei, eu libertei uma mulher do fluxo de sangue, eu libertei endemoniados, eu multipliquei pães e peixes, eu transformei vidas, eu transformei pescadores de peixes em pescadores de almas. Qual foi o mal que eu fiz? Mas não foi o mal que ele fez. O Espírito Santo me revela nesse momento que não foi o mal que Jesus fez, porque ele não fez mal, mas foram os males que a sociedade judaica fizeram. Porque ele foi para a cruz, ele foi condenado. E segundo a história, Caifás e outros pagaram a Judas, pagaram também a outros para, no meio daquela multidão, dizer: solta Barrabás, crucifica Jesus. Pagaram pessoas para acusar Jesus de ir contra as leis judaicas, enquanto Jesus veio cumprir historicamente a lei. Ele é a lei de Moisés. Mas a lei para os sacerdotes era maior. Os Pentateucos, né? Os livros, os escritos de Moisés eram maior. E o que impressiona é que nestes livros, principalmente um que refere-se ao próprio Cristo, que é Isaías, que é muito usado e lido pelos judeus, fala de Jesus. Mas eles, com inveja, eles, por vaidade, eles
venderam Jesus. Eles induziram as pessoas por dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E concluindo, eu insisto em dizer que Jesus não foi contra a sua vontade para a cruz. No Getsemane, quando ele pensava em tudo aquilo, tem um hino do Gerson Rufino que fala da cruz, né? Que fala que enquanto ele curava, enquanto ele orava, enquanto ele fazia tudo isso, ele já pensava na cruz. E quando ele pensava na cruz, ele também pensava em você. Aleluia. Ibaralacharahai, Komianai. Ele pensava em você. Ele no Getsemane, ele suou sangue. A aflição foi tamanha que ele suou sangue. Ele pensava, parafraseio, eu vou parafrasear, Jesus pensando na cruz, meu Deus, meu Pai, a ponto de fato ele dizer, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque só no pensar, só no vislumbrar o que ele passaria naquela cruz, ele ficou com um temor tão grande, tão aflito, que ele suou sangue. Mas como diz, ele foi. Ele poderia não ter ido, mas ele foi. Mesmo suando sangue, mesmo com medo, porque ele era Deus. Mas ele é Deus. Mas naquele momento ele era carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele é Deus, mas estava num corpo que suou sangue, que ficou aflito, porque ele sabia o que passaria, a tortura que seria, olhar nos olhos, talvez o que mais doeu nele ali, é olhar nos olhos das pessoas que ele alimentou, das pessoas que ele curou, das pessoas que ele abençoou, das pessoas que poucos dias antes entraram com ele em Jerusalém, gritando hosanas nas alturas. Agora, poucos minutos após a sua prisão no Getsemane, boa parte daquelas pessoas que gritavam hosanas nas alturas estariam corrompidas pelo mal, pelos sacerdotes, instigados a dizerem, solta Barrabás e crucifica a Jesus. Olha a cruz aí. Solta Barrabás e coloca Jesus no madeiro. Não. Crucifica, porque eles estavam, como já disse, sob o jugo do Império Romano. E eles sabiam que o instrumento que Jesus teria que passar seria a cruz. Então solta Barrabás e crucifica Jesus. E aqui eu volto para terminar. Jesus subiu, imaginando ali aquelas pessoas, imaginando a cruz, ele sentiu uma aflição tão grande que pediu ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice. Ele pensava em todo o sofrimento, em toda a injustiça. Um dos ladrões que estavam ladeando ele falou, olha, um blasfemou e começou a dizer, olha, tu é realmente o Cristo, então desce daí, ajuda a ti, ajuda a nós. Mas, segundo historiadores, Dimas, um dos
que estavam lado a lado com Jesus, retrucou com o outro e disse, olha, eu e você a gente fez por onde está aqui. Então por isso não dói tanto, porque a gente sabia que a consequência de quem mata é ser morto, assassinado ou preso. Então sabe que as consequências, plantou, colheu. Mas este que está aqui, mal nenhum fez. Dimas conhecia Jesus. Não encontrava em Jesus mal algum, então disse, esse que aqui está, não fez mal algum. Nós fizemos e estamos pagando, então estamos conscientes do que fizemos. Mas esse não fez. E aí, aquela história, né, aquela frase, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E eu volto e encerro. Já são 56 minutos. E eu digo que Jesus, quando estava ali no Getsemane, suando sangue, pensando na cruz, ele também pensava em mim e pensava em você. E sabe por que ele não desistiu? E eu estou falando isso do meu coração, não está aqui no estudo. O estudo já acabou. Ele fez isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E o seu Filho amou o Pai em obediência e amou o mundo de tal maneira que se entregou à morte, morte de cruz. Mas olha, eu tenho uma notícia boa para te dar. Ao terceiro dia, ele, Jesus Cristo, ressuscitou e está nos céus, assentado à direita do Pai, preparando lugar para mim e para você. E brevemente ele voltará para buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Você é um desses. Então cuide em ser zeloso pela palavra e os preceitos de Deus, os mandamentos, amar o próximo, cumprir a verdadeira religião de Deus, que é respeitar e amar o próximo e as viúvas e auxiliar os órfãos e as viúvas. Aleluias! Faça isso. Seja santo, separe-se do mal, se bebe, não bebe, não pare de beber, se fuma, pare de fumar, como eu fiz. Santificar é separar, é deixar de fazer as coisas erradas, converter é mudar de direção. E aí entra o povo santo, separado do pecado, zeloso, cuidadoso das coisas de Deus e de boas obras. Quais são as boas obras? Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, anunciar o Evangelho é uma obra. É diferente do que um dia nós vamos estudar, que são os frutos, as obras do Espírito. Mas um povo santo, separado do pecado, zeloso, que zela e guarda e pratica a palavra de Deus e boas obras. Que Deus abençoe a todos. E essa fonte foi a Bíblia, o Google e a inteligência artificial. Que Deus abençoe a todos e até a próxima programação, né? O nosso é costume de dizer na rádio, né? Hoje logo mais à tarde pelo Google você acessa a Rádio Timbalba Gospel, BR Logic, e também pelo Radiosnet, o programa Tenho uma Palavra para Você, de 16 horas até 18 horas, com mais estudos, talvez não esse, mas com mais estudos, na Rádio Timbalba Gospel. Então, meu nome é Luiz Silva e hoje, dia 21/4/2025, está aqui a data, dia 20, que foi preparado ontem. Que Deus abençoe a todos e eu quero ver
você lá no céu. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Aqui acabou, então vamos aqui.